E aí, torcedor tricolor? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like, é muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. Em uma reviravolta surpreendente no mercado da bola, um gigante do futebol europeu está pronto para investir pesado na contratação de uma das promessas do futebol brasileiro. O nome de Arias, jogador do Fluminense, tem circulado com força nas conversas dos bastidores, e um clube de destaque da Europa está preparando uma proposta milionária para tirar o colombiano do time carioca. Se a negociação for fechada, será uma das transações mais impactantes do futebol brasileiro nesta janela de transferências. O futebol brasileiro tem se mostrado um celeiro de talentos nos últimos anos, e Arias é um dos exemplos mais recentes dessa safra promissora. Com suas atuações consistentes e desarmes precisos, o volante se destacou no Fluminense e conquistou a admiração de torcedores e críticos. Seu estilo de jogo, combativo e técnico, chamou a atenção de olheiros internacionais, e agora o jovem colombiano está prestes a dar um passo importante em sua carreira. Embora o nome de Arias já estivesse sendo monitorado por diversos clubes do exterior, o que realmente acendeu a chama do interesse foi a proposta formal de um dos principais clubes da Europa, que já tem em mente o valor que está disposto a investir para contar com o jogador. Trata-se de uma oferta que pode superar a casa dos 15 milhões de euros, uma quantia considerável para os padrões do futebol brasileiro, que vem enfrentando desafios financeiros. O Fluminense, por sua vez, sabe da importância de Arias para sua equipe e não está disposto a liberá-lo facilmente. A diretoria do clube carioca já começou a se preparar para a negociação, com a expectativa de que a proposta seja bem discutida. A torcida, ao mesmo tempo em que sente ansiedade pela possível saída do ídolo, confia na capacidade da diretoria de negociar uma venda vantajosa. A pergunta que paira no ar é: o Fluminense aceitará vender Arias por essa quantia? Ou buscará manter o colombiano por mais tempo no elenco? Com a movimentação nos bastidores, muitos começam a especular sobre o futuro de Arias. Ele, que chegou ao Fluminense com um contrato de longo prazo, tem se mostrado um jogador fundamental para o meio-campo da equipe. Sua chegada foi marcada por expectativas altas, e desde então ele tem superado as expectativas, se tornando peça-chave no esquema tático do técnico Fernando Diniz. Agora, com a proposta europeia em cima da mesa, a dúvida é se ele permanecerá no Rio de Janeiro ou se rumará para uma nova fase em sua carreira no futebol internacional. A Europa tem sido o destino de muitos jogadores brasileiros que almejam novos desafios e a chance de disputar competições de alto nível. Arias, com seu talento e perfil técnico, se encaixaria perfeitamente no futebol europeu, que prioriza jogadores versáteis e com uma leitura de jogo aguçada. Além disso, a experiência no Campeonato Brasileiro e as competições sul-americanas deram a Arias uma bagagem importante, algo que faz dele um jogador atraente para clubes de diversas ligas no continente europeu. O Fluminense tem sido um celeiro de grandes revelações nos últimos anos, e a saída de Arias, se concretizada, pode abrir portas para outros talentos do clube. No entanto, o impacto da venda de Arias não se limita apenas ao aspecto financeiro. O time perderia um dos seus maiores pilares no meio de campo, e a reposição para a função seria um desafio considerável para a comissão técnica. A negociação promete ser acompanhada de perto pelos torcedores, que sabem que o mercado de transferências pode ser imprevisível. Já houve outros casos em que jogadores se destacaram rapidamente e acabaram deixando os clubes brasileiros para brilhar na Europa, e com Arias não seria diferente. Resta saber se o Fluminense conseguirá manter a joia ou se terá que se despedir do colombiano, que parece estar prestes a viver o maior desafio de sua carreira. Ao longo da temporada, Arias tem se destacado por sua dedicação e espírito de luta. O torcedor tricolor vê nele um jogador capaz de equilibrar a força física com a habilidade técnica, algo raro em meio a tantos volantes com características mais defensivas. Arias, porém, se destaca por sua visão de jogo e a capacidade de distribuir passes precisos, elementos que o tornam um jogador completo. Isso tudo, aliado à sua experiência internacional, é o que torna o colombiano uma peça cobiçada no futebol europeu. Com a transferência ganhando corpo, o mercado brasileiro volta a ser alvo de grandes ofertas vindas do velho continente. Nos últimos anos, clubes europeus têm investido pesado em jogadores de ligas emergentes,
e o Brasil, com sua produção de talento, continua sendo uma das maiores vitrines para contratações. A Europa, em busca de sangue novo e jogadores com fome de sucesso, vê em Arias uma chance de reforçar seus elencos com um volante de alto nível. Enquanto o futuro de Arias ainda é incerto, o Fluminense se prepara para as possíveis movimentações de mercado, sabendo que, independente do resultado, o clube continuará sendo uma referência na formação de jogadores. A janela de transferências, que promete movimentar o mercado, traz uma novidade empolgante, e Arias, com sua habilidade e potencial, pode ser o próximo grande nome a deixar o Brasil para desbravar os campos europeus. A proposta milionária que está sendo apresentada pelo clube europeu não é apenas uma tentativa de reforçar o elenco, mas também uma oportunidade de consolidar o jogador como uma das futuras estrelas do futebol mundial. Arias tem mostrado, a cada jogo, que possui qualidades que o tornam pronto para os maiores desafios. Em um futuro próximo, ele pode se tornar uma referência para os jovens jogadores que sonham em seguir seus passos e se destacar na Europa. Com o desenrolar da negociação, o Fluminense se vê diante de uma grande decisão. A venda de Arias representaria uma grande quantia em dinheiro, mas também a perda de um dos seus principais jogadores. A torcida, ansiosa e apreensiva, aguarda os próximos passos da diretoria, que terá que avaliar cuidadosamente todas as variáveis envolvidas nessa transação, considerando tanto os aspectos financeiros quanto o impacto esportivo. O mercado de transferências está em constante movimento, e Arias, com sua capacidade técnica e mentalidade vencedora, é o nome da vez. As próximas semanas prometem ser decisivas, e todos os olhos estarão voltados para o desenrolar dessa negociação que, se concretizada, será um marco na carreira do jogador e na história recente do Fluminense. O futebol, mais uma vez, mostra sua imprevisibilidade e a possibilidade de transformar sonhos em realidade. Olá, torcedor tricolor! Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Fluminense em Foco e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Flusão de forma exclusiva. Bora continuar! Com a possibilidade de Arias deixar o Fluminense, o cenário do futebol brasileiro começa a se moldar para uma nova realidade. O volante colombiano, que rapidamente se tornou um dos destaques do time carioca, agora vê seu nome circulando nos grandes centros do futebol mundial. A proposta de um clube europeu não só reflete a excelente fase do jogador, mas também a tendência crescente de clubes europeus voltados para a busca de talentos em mercados menos explorados. O nome de Arias chegou aos ouvidos de grandes clubes que veem nele uma peça fundamental para compor o meio de campo de suas equipes. A sua habilidade de pressionar os adversários, sem abrir mão de uma boa saída de bola, o torna um jogador completo para qualquer time que busque equilíbrio entre defesa e ataque. Além disso, sua juventude e ambição indicam que ele tem muito a oferecer no cenário europeu, com a chance de brilhar em competições como a Liga dos Campeões. Para o Fluminense, a possível saída de Arias representa tanto uma perda esportiva quanto uma oportunidade financeira. Embora o clube tenha se consolidado como uma vitrine de talentos, a saída de um jogador de sua importância sempre mexe com a estrutura da equipe. A diretoria tricolor, entretanto, entende que o futebol moderno exige um bom planejamento de mercado e que uma venda bem-sucedida pode ajudar o clube a fortalecer outras áreas do elenco. O desafio para o Fluminense será equilibrar os interesses financeiros e esportivos. A proposta milionária pode ser tentadora, mas a pressão de sua torcida e o desejo de manter o time competitivo para os próximos campeonatos não podem ser negligenciados. Será necessário agir com cautela para evitar que o time perca um dos seus maiores destaques em um momento crucial da temporada. A negociação pode também abrir portas para outros jogadores do elenco do Fluminense, que podem se destacar ainda mais diante de um possível novo reforço. O clube sempre foi um celeiro de bons jogadores, e a venda de Arias poderia até mesmo liberar recursos para investir em novos talentos ou melhorar as condições de outros atletas. Isso significa que a saída do colombiano não seria o fim de um ciclo, mas talvez o início de uma nova fase para o Fluminense. Para Arias, a possibilidade de jogar em uma grande liga europeia é uma oportunidade de ouro. Ele tem se destacado por sua versatilidade em campo e por sua capacidade de adaptação ao estilo de jogo intenso do futebol brasileiro. Se transferido, terá que se adaptar rapidamente ao estilo mais físico e dinâmico do futebol europeu. Porém,
A sua mentalidade de superação, já demonstrada em sua passagem pelo Fluminense, pode ser um trunfo para enfrentar esse novo desafio com confiança. O impacto da possível venda de Arias vai além dos campos. Ela também pode afetar a forma como os clubes europeus percebem o mercado brasileiro. Em tempos de escassez de grandes investimentos nas ligas mais tradicionais da Europa, o Brasil continua sendo um mercado rico em talentos jovens e promissores. A venda de Arias é mais um indicativo de que os clubes do velho continente estão atentos ao futebol sul-americano, buscando jogadores que possam agregar valor ao time a longo prazo. A situação de Arias também reflete o crescimento do futebol colombiano nos últimos anos. O país tem revelado jogadores de qualidade, e o fato de um atleta colombiano ser cobiçado por clubes europeus é mais um reflexo da evolução do futebol na Colômbia. Arias tem se mostrado um símbolo dessa nova geração de jogadores que vem conquistando seu espaço internacional, e a sua transição para um grande clube europeu seria o reconhecimento de sua trajetória. O Fluminense, com sua base sólida e história de formar jogadores para o mercado europeu, sabe que perder Arias pode ser doloroso, mas é parte do processo. No entanto, a responsabilidade recai sobre a diretoria para garantir que a venda seja feita da maneira mais vantajosa possível, não só financeiramente, mas também para o planejamento do time no futuro. Uma negociação bem conduzida pode ser benéfica para todos os envolvidos, inclusive para o jogador, que tem a chance de alavancar ainda mais sua carreira. Se a transferência for concretizada, o Fluminense terá que lidar com a inevitável saudade de Arias, mas também com a expectativa de ver o colombiano brilhar na Europa. Torcedores tricolores, enquanto lamentam a perda, provavelmente acompanharão de perto o progresso do jogador, que, com seu talento e esforço, certamente deixará uma marca na história do clube. O futuro de Arias, seja no Fluminense ou em uma nova equipe na Europa, certamente será repleto de novos desafios e conquistas. Com a janela de transferências se aproximando, o mercado brasileiro ganha ainda mais destaque. O futebol brasileiro, mais uma vez, se mostra capaz de fornecer atletas de qualidade para os principais clubes da Europa. A negociação de Arias, por sua vez, pode ser o primeiro de muitos outros exemplos de como os clubes europeus estão atentos aos talentos que surgem no Brasil. O desenrolar dessa negociação poderá, de fato, mudar a trajetória de muitos jogadores que ainda sonham em conquistar os palcos internacionais. Trazemos notícias atualizadas do Flusão todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Fluminense. Até o próximo vídeo.